Olá, bom dia. Será que já estamos aqui conectados? Quem tiver por aí se conectando, por favor, vai me falando um oi, um bom dia. Olá. Olá, bom dia. Começaram a aparecer as mensagens, sinal que a gente está conseguindo conexão com vocês. Suzana, Luísa, Lor, Flavinha, meu filho Daniel, Sueli, Juana. Bom dia, gente. Antes de mais nada, agradecer cada um de vocês que está aqui novamente comigo, né, me passando tanta energia boa, tanta coisa. Letícia, Bruno, enfim, a Renata, nossa convidada, também está chegando, a Neide. Eu gosto de usar um pouquinho desse tempo, a Ivone, minha amiga querida, meu pai, sempre presente. Eu gosto de usar um pouquinho desse tempo, como eu estou falando, para falar um pouquinho com vocês. Felipe, da FATD Consultoria, uma empresa tão bacana que a gente trabalha junto. João Fabrício, enfim, depois que a gente engrena no papo, eu tenho um pouquinho ainda de dificuldade com essas técnicas todas de tecnologia e eu não consigo fazer as duas coisas muito ao mesmo tempo. Então, eu queria agradecer demais vocês estarem aqui. O Moacir, um grande amigo. Deixa eu tentar hoje avançar aqui nos meus conhecimentos e colocar um comentário, fixar o tema da palestra. Eu não tô conseguindo. Agora, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Publiquei, o meu filho me falou, aí eu venho aqui. Venho aqui para apertar em cima, fixar comentário. Opa! Mais alguma coisa que eu consegui, só que eu virei, né? Aqui. Pronto. Agora sim. Câmera no lugar. O comentário, tema da palestra fixado. A Vera Lúcia Bontempi foi a minha amiga, minha primeira amiga que teve comigo numa live. A primeira vez a gente nunca esquece, né, Verinha? Almir, Natalino, enfim, tantos amigos aí chegando. Eu fico muito agradecida de começar esse dia com tanta energia positiva. Eu vou chamar agora para dentro já a nossa convidada. A nossa convidada hoje é muito especial, gente. O nome dela é Renata Bidoni. Ela é psicóloga, ela é palestrante, ela é coach, ela é mentora, ela é doutora e mestra em comunicação social e ela é facilitadora de grupos de CNV, comunicação não violenta. Então ela tem um baita conhecimento, aí uma experiência enorme e além de tudo isso, ela tem uma história de vida maravilhosa, uma história de vida de superação, uma história de vida que inspira a gente. E eu acho que a gente sempre é muito bom a gente poder se inspirar nas pessoas. Então agora deixa eu achar aqui a Renata para convidar. Aguardando Renata. Que bacana. Conectando.
Olá! Olá! Bom dia, Bom Renata. dia! O cabelinho acordou rebelde hoje, gente. Ah, mas esse cabelinho teu tá sempre lindo. Renata, eu queria começar esse dia agradecendo demais assim a tua disponibilidade, a tua generosidade. Eu tô super, eu ainda fico muito nervosa com esse aparelhinho aqui, com essas novas tecnologias. E a Uhum. responsabilidade de estar recebendo uma pessoa do seu calibre me deixa mais Nossa. nervosa ainda, mas é um nervoso bom, sabe? É alguma coisa que me dá uma energia muito boa. Eu estou muito feliz pela tua disponibilidade e pela tua generosidade. Estou muito feliz. E queria que você começasse falando um pouquinho para esse grupo de pessoas que me acompanha, né, que Uhum. estão sempre me dando uma força, que você começasse falando um pouquinho da tua história, da tua trajetória pessoal e profissional. Tá bom. Bom, antes de qualquer coisa, quero te agradecer imensamente, Márcia. E quem está aqui com a gente agora é o Fê Suri, que o Ai, Felipe, que para quem bacana! entrou, Marcelo também. Ah, eu também te amo, Felipe, já tá me fazendo chorar. Tá? Meu meu mentor, a pessoa responsável por todo esse Sim. trajeto. E a pessoa responsável pela nossa aproximação, né? Nós nos conhecemos, Também. gente, eu e a Márcia, nós não nos conhecemos pessoalmente, para vocês saberem. O Fê, tá aí a Marli, tá aí a de Lourdes, algumas alunas do Laços também conosco, algumas alunas suas do Fluxo. Felipe Suri, gente, é uma pessoa super especial, tem um projeto lindíssimo que é o Fluxo, né? E eu tenho um projeto em parceria, nós temos um projeto juntos, o Laços, e é uma pessoa muito especial, né? E graças a ele nós estamos tendo esse momento aqui. Gente, então a vida é isso, né? Vou falar um pouco da minha experiência, vou falar um pouco da minha vida pessoal, porque essa questão também nos traz para falar sobre felicidade, né? O tema de hoje é felicidade é uma escolha. E eu e a Marli, eu e a Márcia conversando, chegamos montando o que a gente ia entregar para vocês no dia de hoje, sobre o que a gente ia falar. Nós percebemos que nós tínhamos algumas coisas em comum na nossa trajetória de vida, e a nossa trajetória de vida nos levou muitas vezes a fazer essa escolha realmente, né, diante do que está acontecendo aqui, quem eu escolho ser e se eu quero ser feliz, cabe a mim dar um passo nesse sentido. Então, acho que por isso ela está me convidando a falar um pouco da minha trajetória. Gente, eu tenho 50 anos de idade, como os cabelos brancos não escondem, né? E todo esse currículo aí é de muitos anos de estudo, porque eu sou uma pessoa muito dedicada em tudo que eu faço. Então, como eu sou dedicada em tudo que eu faço, quando eu entro em alguma coisa, eu entro realmente para entregar o meu melhor. E aí, a vida me presenteou com algumas situações difíceis e adversas para lidar, né? Eu tinha vivido até os meus 37 anos uma vida muito protegida. O que eu quero dizer para vocês com vida protegida? Eu tinha um pai, uma mãe, um irmão, nós vivemos sempre sem nada nos faltar, não era uma vida com muita abundância financeira, mas eu fiz estudei tudo que eu precisava, meu pai e minha mãe prosperavam dentro da classe média onde eles estavam, meu pai vendia carros, a minha mãe sempre foi intelectual, trabalhava como orientadora, coordenadora, diretora, e esses cargos que são importantes e quando se está numa universidade, numa carreira de pesquisadora, ela tinha conquistado, ela trabalhava pelo mundo inteiro apresentando congressos e pesquisas. Então eles viviam uma vida boa e nós também. Mas o que aconteceu é que aos 37 anos eu me deparei primeiro com uma perda importante, foi a perda da minha mãe, que para mim sempre foi uma referência. A minha mãe faleceu naquele voo da TAM que explodiu em Congonhas. Então eu tinha almoçado com ela de manhã e a última lembrança que eu tenho é dela dando tchau arrastando a mala, né? E aí depois não nos vimos mais. 3 anos depois eu lidei com a perda de um bebê. Eu estava grávida depois de 5 tentativas de fertilização e nessa quinta tentativa engravidamos e perdemos o bebê, né? E com, sei lá, 60 dias, 8 semanas, 9 semanas de gestação. Depois desse luto de 2010, em 2014, meu único irmão teve um câncer cerebral terminal. Em 8 meses do diagnóstico faleceu. E 8 meses depois do falecimento do meu irmão, eu descobri um câncer de mama que tinha levado 5 primas do meu avô, né? Então era o mesmo tipo, com uma classificação perigosa, que era um triplo negativo, respondendo a poucos tratamentos e só tratamentos agressivos. E aí então eu lidei com falecimento de mãe, de irmão, de filho, né? Um câncer difícil, que eu estou em remissão há 5 anos exatamente, comemorando. E aí eu sei que a Marli me convida para falar um pouco a respeito disso para vocês, gente, porque nosso tema é felicidade é uma escolha. Isso E mesmo.
E aí, né, Marli, tu também tem algumas coisas duras que tu viveu e eu tenho certeza que quem está aqui com a gente também passou por situações difíceis para lidar. Mas para mim e para ti, né, Márcia, desculpa, eu li Marli aqui e te chamei de Marli. Márcia, a questão é que diante de tudo que a vida nos oferece, gente, e é isso que a gente quer levar para vocês, nós sempre temos a escolha sobre como vamos enxergar a situação e qual é o grau de responsabilidade que nós vamos colocar sobre a nossa vida, sobre que energia nós vamos deixar entrar dentro de nós, sobre como vamos alimentar nossa alma, sobre que escolhas vamos fazer. E a gente só consegue fazer isso se nós tivermos presença e se nós tivermos essa percepção de que somos corresponsáveis pela realidade que estamos co-criando. Exatamente. E a minha conexão com você, eu fui aluna, né? Para quem também não sabe, não me conhece, que eu estou vendo muita gente aí convidada sua. Eu fui aluna do Laços, né? Aliás, eu fiz o fluxo com o Felipe, depois o Felipe me ajudou a escrever a minha palestra, e depois eu fui aluna do Felipe e da Renata no Laços. Num curso maravilhoso que fala de comunicação positiva, de comunicação não violenta. E aí eu gostei muito do jeito da Renata, dessa consistência. Eu também sou assim, levo tudo muito a sério o que eu falo. Eu gosto de quando os conceitos passados para a gente, o aprendizado tem uma base sólida. Eu gostei muito do teu jeito, fui dar uma pesquisada. Fui no YouTube, foi onde eu vi uma entrevista sua contando, e aí a conexão foi muito grande. Porque, para quem não me conhece também, eu também tive uma vida maravilhosa, uma vida muito feliz. Eu fui casada entre namoro e casamento 35 anos. Eu tenho um filho maravilhoso, Daniel. Mas algumas coisas a vida também pregou alguns sustos, alguns desafios, como prega para todo mundo, de um jeito ou de outro. Nós estamos aqui para aprender com essas situações. Então, antes mesmo de casar, o meu marido ele teve um câncer, então nós enfrentamos muito jovens esse desafio de quimioterapia, de radioterapia. Ele, na época, por conta da radioterapia, ficou estéril. A gente fez uma coleta de sêmen num banco para a gente utilizar depois, futuramente, uma inseminação artificial. Meu filho é fruto de uma inseminação artificial, mas vivemos uma vida maravilhosa. E em 2016 ele teve novamente um câncer e veio a falecer em dezembro de 2016, né? E aí eu aprendi nessa trajetória toda, com essa maturidade, e basicamente nos meus últimos meses, dentro de um hospital de tratamento oncológico, que a felicidade, eu vivi os conceitos que a gente aprende, que a felicidade, as escolhas pela felicidade, em torno de 40% são genéticas, as possibilidades, 10% são circunstâncias externas e 40% depende da gente, de como a gente faz essas escolhas, de como a gente olha como observador para aquela situação. E eu vou te dizer, apesar de toda a situação difícil, nos últimos meses de tratamento, eu encontrei a felicidade naqueles momentos dentro do hospital, com uma parceria, com uma troca de energia, com um agradecimento, uma gratidão pela vida por ter tido aquele parceiro. E aí, com a morte dele, a gente precisa se fortalecer, e a gente vai buscar esse fortalecimento sempre pela dor e pelo amor. Eu, a princípio, fui buscar esse fortalecimento pelo amor, pelo meu filho, que também perdeu um pai, um filho único, amado, e que estava muito ressentido dessa perda, e eu não podia fraquejar. E eu fui procurar um novo caminho e me deparei com esse portal chamado Desenvolvimento Pessoal. E de lá para cá, de meados de 2017 para cá, eu fiz muitos cursos, eu me preparei muito, eu fui em muitos congressos, e agora, no início de janeiro, eu preparei essa palestra, que é uma palestra que fala um pouquinho da minha história como pano de fundo, mas também fala de todos esses conceitos aprendidos. Então, foi nessa junção de conhecimento e de história de vida
que eu vi a nossa conexão. É isso que eu queria passar para o nosso público hoje. A felicidade existe, existem técnicas, ferramentas, possibilidades. Quanto mais a gente aprofunda e conhece, mais fácil fica para a gente ter hábitos positivos, mas que a gente não depende de não acontecer alguma coisa que nos desafie ou não, né? Então, assim, a minha primeiro enfoque que eu queria te falar é assim, essa postura que a gente de protagonista, né, de ser responsável pelo controle da nossa vida, porque as emoções chegam na gente, todas elas, as positivas e as negativas, mas esse controle da gente se responsabilizar e fazer questão de dar essa postura de protagonismo interfere demais na felicidade, né, Renata? Márcia, eu chamo que assumir atitude autorresponsável, né? Ou seja, perceber que nós temos uma contribuição para todos os resultados que a gente tem. Podemos não ter gestão sobre o que vai acontecer na nossa vida, mas tenho responsabilidade sobre como vou conduzir a minha vida, como vou conduzir quem eu sou, quais são os valores que vivem dentro de mim, aquilo que me importa, aquilo que realmente eu acredito, e como eu vou colocá-los em prática para poder me aproximar da minha melhor versão, de ser a pessoa que eu gostaria de ser, aquela pessoa que eu admiro, a pessoa que no final da história olha para trás, sem ressentimento contra si própria, e percebe que deu o seu melhor. A gente só consegue chegar nesse lugar com essa percepção de autorresponsabilidade. Então eu chamo de chave do portal. Para mim, é a chave do portal. Eu só consigo transformar a minha realidade e poder ter melhores experiências na vida se eu perceber que eu contribuo. Porque se eu achar que o que está acontecendo comigo é culpa do universo, é culpa de Deus, é culpa do Criador, é culpa do vizinho, do marido, do síndico do prédio, eu não sei, do filho, do pai, do marido, né, mulher, enfim, a gente terceiriza a nossa felicidade, porque a nossa felicidade passa a depender da mudança da atitude do outro, passa a depender de uma mudança de uma contingência externa sobre a qual nós não temos nem controle nem gestão. Então a única coisa que a gente tem gestão na vida é para poder fazer os nossos 40% diante de todo esse contexto, 40% genético, 10% contingências e 40% nós, é fazer os nossos 40% estarem na potência máxima. E aí como é que a gente consegue chegar nesse processo? Se tu me permite, eu avanço um pouquinho e depois quero muito te ouvir. O só para poder espaço é entregar. seu. Ah, nossa. Mas só para poder entregar um raciocínio interessante aqui, que eu tenho certeza que vai fazer uma contribuição muito valiosa para todos nós que estamos aqui hoje, tá? Nós temos essa crença, e a gente escuta isso e repete de forma milenar, né, que crescemos pelo amor e pela dor. E eu quero trazer uma contribuição aqui. Eu realmente acredito que nós crescemos pelo amor e pela dor. E eu também acredito que crescemos pela tomada de consciência, que é o que a Márcia está nos provocando nessa fala que ela diz. Nós não precisamos esperar o amor e a dor para tomar uma atitude que nos aproxime de mais felicidade na vida. Nós podemos ser proativos. E o que é essa proatividade? É ter consciente dentro de nós essa perspectiva, né, de autoconhecimento, que é o que a Márcia está buscando desde 2007, que eu busco acho que desde que nasci, né, porque quando eu decidi que eu ia fazer psicologia eu tinha 16 anos de idade, então desde lá eu estou nesse processo, né? Em todas essas formações que eu busco, e terapias que eu já fiz, e já fiz Theta Healing, já fui cliente de Theta Healing, e já fiz terapia psicanalítica, e já fiz outros tipos de processo, eu como paciente sempre em busca de mais respostas. Por quê? Porque tenho muita clareza, gente, de que toda situação que acontece na nossa vida, ela depende, para o meu entendimento, não quer dizer que eu sou a dona da verdade, vocês não precisam concordar comigo, mas eu estou dizendo as minhas perspectivas, né? Que toda situação que acontece dentro da nossa vida, ela é um convite para a gente olhar para dentro. É um convite para nós conhecermos melhor a nossa potência, aquilo que precisamos desenvolver, que gostaríamos de desenvolver. Todas as emoções que nós visitamos a partir das situações que acontecem diante da vida, seja a partir de uma interação com o outro, ou seja, a partir de uma circunstância, elas estão ali para nos mostrar aquilo que nós já desenvolvemos e aquilo que gostaríamos e precisamos desenvolver. Então, quando a gente começa um processo pela aceitação e não pela briga em relação a algo que a gente não pode mudar, mas que a gente assimila que dentro daquilo que está acontecendo vai ter dor, mas também vai me ajudar a olhar para mim e a poder buscar transformar essa dor em potência de realização. E também ali vai ter amor.
Amor por tudo que eu vivi, por tudo que eu honrei, amor pela pessoa que eu quero ser, amor pelas pessoas que convivem comigo, para quem eu posso escolher ser uma melhor convivência ou não. Então, tudo isso reside dentro da vida, porque a vida, eu gosto de dizer que a vida é movimento. E nós, seres humanos, muitas vezes entendemos que estar felizes é poder ter estabilidade. Mas esse lugar não existe. E esse lugar é um lugar solitário, porque é um lugar em que a gente fica tentando controlar tudo para que as coisas funcionem de um jeito que nós possamos nos sentir seguros. Só que a segurança, ela é uma ilusão, porque a vida está se movimentando o tempo inteiro. Então, a verdade é como é que a gente pode, no meu ponto de vista, na minha perspectiva, que eu gostaria de oferecer para quem está com a gente aqui hoje, e aí quero te ouvir, Márcia, por favor, agora, parar um pouquinho de falar, porque se tu me deixar, eu posso falar até às 11 da noite. Mas é Assim, uma delícia, é para isso que a gente te trouxe. como é que a Mas gente, é sim, isso. na dor tem muito conhecimento. E aí, como é que a gente pode, então, mudar esse olhar diante dessas questões para que a gente possa acessar esses 40%, né, Márcia? Exatamente. Vem daí, por favor, minha Os querida. desafios que nos aparecem, a gente pode encará-los de muitos jeitos. A gente pode encarar com viés positivo, sendo uma oportunidade, né? Sendo uma oportunidade de eu ser grata por aquilo que passou, pela oportunidade de eu criar um novo caminho, né? Com o evento que eu passei, esse último evento de perder o meu parceiro de vida com 54 anos, eu penso, e sabe que no começo eu ficava até constrangida em dizer isso, quanta coisa que esse evento tão desafiador me trouxe de coisa boa, né? Eu pude efetivamente ter a sensação aqui dentro de gratidão por uma vida vivida, né? Quantas pessoas, Renata, atravessam essa jornada sem sentir de fato e de verdade, vindo da alma, aquele sentimento de gratidão por aquilo que viveu, né? Uhum. Que oportunidade eu estou tendo, mas aí, ao final, né? Na minha maturidade, para não falar que eu não gosto de final de vida, eu estou indo mergulhar, me aprofundar nesse conhecimento e nesse autoconhecimento. Porque a felicidade é alguma coisa, primeiro, eu não gosto de nada que vem na vida da gente, eu não acredito muito na facilidade. Eu acho que Uhum. a gente precisa na vida para ir buscar as nossas conquistas, inclusive esse sentimento, esse lugar que a gente chama de felicidade, a gente precisa de esforço, a gente precisa de determinação, a gente precisa querer e a gente precisa decidir, né? Se a gente não tivesse esforço, esse olhar e esse movimento que você falou em direção à ação, eu vou fazer, eu quero isso para mim, a gente fica Uhum. naquele lugar que você também fala tão bem, que é a nossa zona de conforto, que a princípio parece uma coisa muito positiva, mas ela não é a zona de conforto, nos tira essa possibilidade de empoderamento, né? Uhum. Então, o que eu tiro de tudo isso, o que eu acho mágico desse tema que a gente propôs, felicidade é uma escolha e depende da nossa ação e da nossa determinação e da nossa decisão. Concordo Né? contigo em gênero, número e grau. Porque o que que acontece? Quando nós estamos nessa zona de conforto, que eu costumo chamar de zona de familiaridade. Deixa eu explicar para vocês por quê. Eu vou sair, eu acho que esse sol tá ruim para vocês, né? Vou vir mais para cá, pode estar interferindo. Eu tô na casa da praia, gente, resolvi passar uma semana aqui, porque daí de tardezinha dá Eu para ia andar te de bike. perguntar aonde que para o pessoal saber quanto longe você está. Você está em Tá. cidade? Eu hoje estou em Garopaba, em Santa Catarina, na Praia da Barra. Ai, que delícia. É uma delícia, é uma prainha deliciosa aqui e é uma prainha muito pouco habitada. Então a gente tem aqui uma casa com um terreno grande, o filho pode jogar futebol, dá para jogar taco no final do dia. E aí a gente sai para dar um passeio de bike também. Tem sido bem gostoso poder fazer isso, porque daí a gente não encontra ninguém e dá para ter uma sensação de estar vivendo mais ao ar livre, né? Porque eu moro num apartamento em Itajaí, mas sou gaúcha, tá? Faz um ano que eu me mudei para Santa Catarina. Bom, gente, eu sou de Porto Vamos falar Alegre. da zona de conforto. Vamos. Então, olha só. Por que que eu chamo de zona de familiaridade? Eu e muita gente, tá? Esse conceito não é meu.
Mas ela, na verdade, é muito próxima desse conceito de zona de conforto. É um lugar onde a gente está, mas ele não é confortável. Mas ele é um lugar de estagnação. Por muitos anos foi, né, se chama assim, muitas pessoas chamam de zona de conforto. Não tem nada de errado com esse conceito. Mas por que que eu me adapto mais com o tema de familiaridade? Porque às vezes é muito ruim esse lugar. É um lugar que a gente se queixa, é um lugar de vitimização, é um lugar de insatisfação, é um lugar onde as nossas necessidades, aquilo que importa, que é preciso, que tem valor para mim, não estão atendidas. E aí, como eu não aprendi, e é isso que a comunicação não violenta nos dá demais, Márcia, né? Tu sabe disso, tu foi aluna do Laços, tu teve 2 aulas a respeito de CNV, e no Laços a gente fala de tantas outras coisas, diálogos internos, neurociência, neurogênese, plasticidade, toxinas emocionais e uma série de outras questões que vão preparando todo esse terreno para a gente se abrir para essa experiência diferente. Na comunicação não violenta, a gente trabalha muito o conceito de necessidades. Ai, quanta gente especial aqui hoje, Jaque. A Jaque gente... tá aí. Com a Jaque honra total, Jaque, Lu, Felipe, uma turma maravilhosa. É isso. Não, e aí, ela fala pra gente, aprende e aplica, senão maravilhosa. Não vale. E a Lu Santos também, que está aqui, não sei se tu conhece, Márcia, ela faz um trabalho lindo em relação a toda a energia da casa. Ela tem um trabalho maravilhoso para a gente poder criar um ambiente que integre tudo isso e seja facilitador para que a gente tenha um conjunto de ações a nosso dispor. É isso que a Márcia dizia no início, gente. Existe um conjunto de ações a nosso dispor. E aí eu só vou conseguir acessar essas ações, pegar isso aqui eu quero. Quero ir lá fazer o curso com a Lu para poder ver como é que eu harmonizo a energia da minha casa. Quero poder ganhar velocidade com a Jaque. Quero poder destravar a minha voz com o Felipe. Quero poder aprender felicidade com a Márcia. Quero poder falar sobre autorresponsabilidade CNV com a Renata. Se a gente escolher. E para a gente escolher, existe um momento que é um momento de consciência. O momento de consciência é o momento em que tu te dá conta que tu é corresponsável, que tu pode fazer escolhas, que tá tudo à tua disposição. Que se tu seguir nesse olhar familiar, que é aquele que tu estás habituado, o lugar da familiaridade é o lugar do hábito. E o nosso cérebro, ele nos convida a repetir os hábitos. E aí a gente precisa começar a conectar outras sinapses, que é quando a gente tem um aprendizado novo, ele começa a procurar associações aqui. E ele vai, como o Fê faz uma analogia que eu amo, ele vai abrindo uma trilha. E essa trilha que ele vai abrindo, tu precisa caminhar mais de uma vez nela para que ele se torne um caminho de acesso possível para ti. Então a Márcia está falando, gente, de uma coisa super importante que é dedicação. Eu preciso me dedicar para ser feliz. Não vai vir sozinho. Se a gente ficar o dia inteiro sentado na rede... Imagina que eu tô aqui na praia, tá? Minha casa é uma delícia. Fico sentada na rede, tem 3 redes aqui pelo pátio. Fico sentada na rede o dia inteiro. Primeiro dia eu posso achar maravilhoso e divertido. No segundo dia, se eu não me cuidar, já tô achando um tédio, já tô achando que eu tô perdendo tempo, já tô achando que eu não tô fazendo nada da minha vida, que eu não tô contribuindo para as pessoas. Então, a gente vai se habituando com as nossas rotinas. E não vai acontecer nada ali na rede de diferente se eu não resolver, ou eu vou assistir alguma coisa, eu vou fazer uma leitura diferente, ou eu vou movimentar a minha rede, ou eu vou levantar dali e vou fazer alguma outra coisa. Caso contrário, a gente vai entrando numa repetição, e essa repetição vai se tornando um hábito, e esse hábito vai se tornando, se a gente deixar, uma estagnação. Então, se eu quero fazer esse processo de trazer mais alegria, mais felicidade, mais paz, mais harmonia na minha vida. E aí eu quero te convidar, Márcia, também a trazer teu ponto de vista, né? Eu preciso prestar muita atenção nos meus diálogos internos. Aquilo que eu estou escutando. Porque os meus pensamentos, gente, eles vão desencadear as minhas emoções. Se eu tô sentada naquela rede e eu começo a pensar, ai meu Deus do céu, passou um dia inteiro, eu passei o dia inteiro sentada aqui na rede. A minha vida tá ficando estagnada. Eu tô tendo um pensamento de escassez. Eu tô olhando o que eu não tenho. Por quê? Provavelmente por absoluta falta de conexão com aquilo que importa para mim. Por absoluta falta de conexão com o que é necessário, importante, o que eu preciso para me sentir feliz. Porque se eu começo a me perguntar, por que esse pensamento está surgindo aqui? Talvez eu encontre, tem alguma coisa importante para mim que não está acontecendo aqui. Eu, Renata, por exemplo, não sou a pessoa que passaria o dia na rede, porque eu tenho uma necessidade enorme de contribuição. Então, o que acontece dentro de mim? Passar um dia inteiro, eu posso ter momentos maravilhosos ali, mas ficar o dia todo, sai de uma temporada, depois pega um livro, depois assiste um filme, não tem problema nenhum com quem faz, desde que tu faça isso e fique em paz. Eu não teria paz. Por quê? Porque a minha necessidade de contribuição começaria a me dar sinais. Eu começaria a ter uma sensação de que eu tô tempo demais improdutiva ali.
Então eu preciso ter o meu momento de relaxamento, ter aquela curtição, mas eu já sei que em determinado momento eu vou começar a me sentir provocada a me movimentar, porque isso faz parte da minha natureza. Se eu não sei que o que está me movendo é uma necessidade de contribuição, eu corro altíssimo risco de me classificar como ansiosa. E essa classificação, essa rotulação, que seria o que a gente chama de uma distorção cognitiva, poderia me levar para um lugar de achar que eu não sou boa o suficiente. Então, essa perspectiva do autoconhecimento em relação ao que tu precisa para ser feliz, é como se tu tivesse dentro de ti um dicionário de emoções, né? Uma coisa assim de perceber, cara, quando eu estou insatisfeito, tem alguma coisa que eu preciso atender. Quando eu Você consigo fala descobrir... muito no curso da gente ser curiosa com as nossas emoções, né? A Isso, gente Márcia. precisa ser curioso e observar e tentar entender o que aquela emoção está trazendo para a gente. Esse é um exercício de autoconhecimento. A gente ser curioso com a gente mesmo, prestar atenção, que mistura um pouquinho o autoconhecimento e já entra na vertente do autocuidado, né? A gente não passar muito superficialmente sobre a nossa vida, os nossos sentimentos e o nosso dia. Uhum. Que lindo tu ser lembrado da curiosidade, que é bem legal falar um pouco mais sobre isso. Dá um oi para Rosângela e para Ângela aqui, que eu vi que entraram. Bom, a Adri também está aqui. Ai, tanta gente que a gente ama, né? Eu sei que também Bem tem... cheia, Achei que tão passam lindo tu energia ter... boa. E achei tão lindo tu ter aqui a teu pai e o teu filho, né? Te prestigiando. Nossa, muito lindo isso. Delícia, delícia. Né? Mas Enfim. fala um pouquinho dessa coisa da gente buscar, da gente ser curioso. Como é que a gente está observando, como é que a gente está digerindo aquela emoção que está chegando para a gente. Porque se a gente observa, é curioso e tenta descodificar isso, a gente pode alterar a nossa ação. Aí, porque a emoção vai chegar, mas se eu consigo digerir, degustar mesmo, saborear esse sentimento, eu tenho a possibilidade de fazer uma escolha na minha ação. Ai, olha o Dani te fazendo uma declaração linda, que eu já sei, já estou te chamando de Dani, Daniel, que eu já sei que tu é um Isso, filho. eu não consigo Filho ler. desejado, né? Maravilhoso. Ele está te dizendo que tu merece todo o prestígio do mundo, que tu é a grande inspiração dele. Ai, que delícia. Esse meu Né? filho é tudo de bom na minha vida. Um filho tão desejado, né? Tão planejado. Que bom, Muito, que bênção. muito, Bom, muito. então olha só, deixa eu aceitar esse convite que a Márcia está fazendo de falar, juntar tudo isso também com a questão da curiosidade. Pessoal, as nossas emoções, elas são sinalizadores para nós. Elas são, mesmo quando elas são difíceis de serem vividas, como uma emoção de raiva, uma emoção de dor, né? Aliás, de tristeza, uma emoção de culpa, uma emoção de medo. São emoções que a gente tem um sofrimento para viver, né? Porque elas desencadeiam uma descarga tóxica na nossa fisiologia de substâncias naturais que nós produzimos que nos preparam para a autodefesa, para a sobrevivência, para o ataque, para defender a nossa vida. Então, às vezes, elas são difíceis e a gente tem, se não prestar atenção, uma tendência a tentar neutralizar isso. Ou seja, ao invés de processar, de poder digerir e compreender, nós temos uma tendência a tentar deixar de lado, abafar, a tentar superar, mas não uma superação pela assimilação, pelo entendimento, pela aceitação, pela transmutação, que é de transformar em outra coisa, mas uma tendência a soterrar aquilo ali, né? Deixa eu substituir. Então deixa eu agora, vou ver alguma coisa que me faz rir. E aí então a gente pula aquele movimento. O que a Márcia está nos trazendo aqui, que eu achei uma contribuição fundamental, né? É essa importância de nós termos essa perspectiva de que ela está nos sinalizando algo, ela está nos mostrando que alguma coisa que é muito importante, muito preciosa, muito fundamental, muito necessária, que dentro de CNV, comunicação não violenta, que é uma forma, uma abordagem para a vida, que parte de uma intenção, que quando a gente transforma a intenção que nós temos dentro de nós temos uma outra forma de nos expressar para o mundo e uma outra forma de compreender a expressão do outro. Então, o que acontece? A CNV parte do princípio que nós estamos todos nos movimentando, mesmo quando estamos sendo agressivos, em busca de vida. Estou tentando defender a minha vida, porque estou agindo, mesmo que quando agindo de uma maneira que eu não gostaria, ou que o outro percebe como inadequada, né?
em função de tentar atender algo que para mim é muito importante e que eu percebo que sem aquilo eu não consigo ter felicidade. E aí o que que acontece? A emoção, mesmo quando é difícil, ela pra gente, ela é o que tu disseste, nós precisamos decodificar, nós precisamos entender aquele sinal, eu tô sentindo isso porque alguma coisa não tá harmonizada dentro de mim. Se eu paro para olhar para dentro de mim e me pergunto, tô ali, vou pegar o exemplo da rede, tô ali, daqui a pouco começa a ficar inquieta, pensamentos estão acontecendo aqui. E esses pensamentos que estão acontecendo aqui, eles estão tentando me mostrar meus valores, aquilo que importa para mim. E aí esses pensamentos, eles vão gerar emoções. Se eu começo a ficar inquieta, pensando que eu estou perdendo tempo ali, que eu podia estar fazendo alguma contribuição, ou poderia estar estudando para poder fazer uma contribuição futura, trazendo mais recursos para as pessoas e para mim mesma, para poder ter uma experiência de vida mais maravilhosa, eu começo a ficar inquieta, eu começo a ficar com uma sensação de que eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu consigo encontrar dentro de mim qual é a necessidade, o que que importa para mim que está me mobilizando, eu consigo ter mais aceitação. E consigo fazer uma escolha. Cara, mas será que eu posso deixar para ler esse livro daqui a meia hora e curtir aqui mais um pouquinho? Posso, tá tudo bem. Ou não, quero fazer agora. Exatamente. E aí a gente conversa com a gente mesma, né, Márcia? Exatamente. É um processo de conversar contigo mesmo, num diálogo, de entender o que tu precisa. Exatamente. Eu queria aproveitar a tua presença aqui. Muitas coisas, a gente está falando de felicidade, acho que a gente conseguiu, aí você conseguiu maravilhosamente bem falar sobre essa ligação entre felicidade, esse caminho, essa construção da felicidade através dessa jornada de escolhas. E a gente sabe que algumas coisas nos trazem a felicidade, a gratidão, a fé, o autocuidado, né? Existem várias coisas. E uma das coisas que traz felicidade para a gente são as relações saudáveis, né? E eu queria aproveitar e que você falasse um pouquinho, porque para mim foi maravilhoso, em termos nesse item de busca de relações saudáveis, com o pai, com o filho, com o marido, com aquela pessoa que trabalha comigo. O laços foi muito importante, né? Nesse item onde eu faço a conexão felicidade e relação saudável, né? Então, fala um pouquinho do Laços, desse curso que você faz em parceria com o Felipe Schur, porque ele fala muito de comunicação e de comunicação não violenta. Então, faz um resuminho aí do que ele traz para a gente. Ai, tu sabe que eu sempre gosto, Márcia, mas é que tu é a pessoa que está sendo a minha anfitriã nesse momento, né? Eu e o Fê, a gente gosta muito de escutar dos próprios alunos, porque a transformação que o Laços promove é realmente num processo de ter uma relação mais saudável conosco mesmos e também com os demais. Porque tem uma questão, gente, que é a seguinte: eu só vou conseguir ter relações melhores com as pessoas quando eu conseguir entender, né, que aquilo que eu preciso, e ao invés de começar a me expressar de uma forma em que eu reclame e aponte o que o outro não faz, eu comece a transformar a maneira como eu me comunico comigo mesmo para que eu consiga declarar para o outro o que eu preciso, ao invés de apontar aquilo que ele está deixando de me entregar. Então existe uma dinâmica dentro das relações, e o Laços, ele é uma vivência, é um curso, é uma experiência de 5 encontros em torno de 2 horas, porque é bem frequente que eu e o Felipe, a gente acabe excedendo um pouco esse período, porque o Felipe é uma pessoa sensacional, gente, e o Fê é uma pessoa com alta necessidade de contribuição, e nesse ponto nós somos muito identificados, né? Porque eu também tenho. Opa, deu uma brincadinha aí, Renata. Deu uma travadinha. Para vocês também deu uma travada na Renata? Voltei? Agora voltou. Voltei. Voltou. Peço desculpas, tá? E aproveito e dou uma dica aqui para quem faz lives. Quando a gente faz live, a gente tem que deixar o telefone no avião e ficar só no Wi-Fi. Eu esqueci de botar no avião e aí chegou uma ligação. Foi isso que aconteceu, tá? Mas agora já botei no avião, então não corre mais risco de ninguém me ligar. E aí, gente... Já vou anotar no meu bloquinho de notas tecnológicas. Isso. Notas tecnológicas.
Isso, tem que ficar no avião sempre só o Wi-Fi ligado. Bom, e aí, gente, o que que acontece nesse processo do Laços? Nós percorremos um processo de autoconhecimento, né? Onde nós olhamos para as lentes que nós usamos, porque a gente tem lentes para olhar para as pessoas, né? Nós usamos distorções cognitivas, porque nós temos uma tendência como seres humanos a entender que o nosso olhar, ele representa a nossa realidade. E nós muitas vezes entendemos que o nosso olhar é o único e aquilo que a gente enxerga é certeza absoluta. Certeza e absoluta é repetição, né? É certeza. Então, como nós queremos nos movimentar para a vida, para tentar garantir a nossa segurança, a nossa integridade, a nossa sobrevivência, nós criamos julgamentos. E os julgamentos são super necessários. Não existe essa possibilidade de não julgar. Pelo contrário, é fundamental que se faça julgamento, senão a gente não vai saber quando é que a gente tem que atravessar a rua, a gente não vai mais fechar a nossa casa antes de dormir, né? A gente não vai atravessar a rua um dia à noite quando a gente percebe que vem alguém que a gente não conhece. A questão é que a Márcia nos trouxe uma lembrança aqui. Os nossos julgamentos precisam ser olhados com curiosidade, porque o meu julgamento pode estar equivocado. Então, dentro do Laços, a gente trabalha uma das nossas encontros é só sobre distorções cognitivas. O que são as coisas que a gente utiliza para se defender da vida, que muitas vezes vão nos levando a ter uma desconexão nas nossas relações. Porque coisas que são mal compreendidas, porque nós não tivemos uma conversa num grau de honestidade, de autenticidade, porém com cuidado e com empatia, que é o que a comunicação não violenta nos entrega, vão nos levar a compreensões equivocadas em relação à intenção do outro. E também vão nos levar, muitas vezes, a sermos interpretados de forma pouco assertiva. Temos uma intenção e o outro nos entende de um outro jeito. E a gente não verifica esse entendimento e, afinal de contas, as coisas começam a caminhar para um distanciamento. Então, lá o que a gente faz é trabalhar toda essa questão das distorções, trabalhar muito com base de inteligência emocional, psicologia positiva, neurociência, todos esses caminhos que nos levam aos hábitos, e a gente dedica também dos 5 encontros para trabalhar um deles, o receber com empatia, que é um dos grandes pilares da CNV, e o outro que é como é que a gente pode expressar aquilo que precisamos, gerando mais conexão, né, ao invés de gerando mais conflitos. É exatamente isso. Oi, Então, aí, Tá gente, travando um pouquinho, Renata. de novo, Não sei se é só para mim. tá travando para vocês, gente? Bom, posso entrar e Voltou sair de novo. agora. Deu uma Voltou? travadinha. Vamos em frente. Tá. Onde é que aplicam Olha, esse estão curso, perguntando onde Cristina? aplicam esse curso. Que A legal. Cristina. E bom te dizer que a Márcia, não sei desde quando tu tá aqui com a gente, né? Mas a Márcia foi uma das pessoas que fez o curso. E a Márcia fez também o fluxo com o Felipe Suri. Então, esse curso é feito pelo Felipe e por mim. São 5 encontros. E se vocês tiverem interesse de saber mais, vocês podem mandar um direct, né, para mim, @RenataBidoni. Para mim Márcia, também. a Márcia Isso. também tem como, para o próprio Felipe. E lá na bio, o que é a bio, para quem não sabe? É aquela página inicial do Instagram onde tem a foto da gente, diz para que a gente está no Instagram, né? O que eu faço, o que eu sou na minha vida. Todos nós ali temos um Linktree, que é um linkzinho. Quando vocês clicam ali, vocês caem direto na página onde vocês podem pegar mais informações, né, a respeito do Laços. Tá travando, viu? Eu vou... As pessoas estão dizendo que tá travando a imagem e a sua voz. Opa! Tá. Se tocar o telefone de novo, vocês já sabem que eu volto em segundos. Tá? Melhorou agora? O áudio tá bom. Está sem imagem. Vou perguntar aqui. Melhorou? Não. Quem sabe eu saio e entro de novo. Oi? Quem sabe eu saio e É entro de melhor novo. entrar e sair. Vou fazer isso. Depois que tocou o telefone, deu esse problema. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Vamos esperar ela aparecer para eu fazer um novo convite aqui. Vamos ver. Vamos aguardar. Cheguei.
Já convidei. Pronto, Oi, agora sim. voltei. Agora é para Melhorou, ficar. melhorou. Mas você estava Que bom. falando dos lá, a Cristina De perguntou como o do pessoal laço pode e saber você estava mais. falando dos Uhum. endereços. Isso. Nós estamos com uma turma acontecendo agora, Crise, para quem se interessa. Começamos na quinta-feira passada, eu e Fê, e não temos data para uma nova turma, tá? Mas mesmo assim, dá para te entrar ali no Linktree para ter mais informações sobre o conteúdo. Não consegue fazer matrícula nesse momento, mas fica ligado aí nas nossas páginas, Renata Bidoni e Felipe Sure, Sure, que aí vocês seguindo, vocês vão ter oportunidade, que nós divulgamos sempre lá quando nós temos uma turma nova para acontecer. E clicando lá no link, vocês conseguem não comprar agora, mas conseguem pelo menos identificar o conteúdo ou mandam um direct que eu passo mais informações, tá? Que bom, obrigada pelo interesse. Tá certo. Tá certo. E Renata, os enfoques que eu queria dar, eu acho que a gente conseguiu contribuir, pelo menos eu saio daqui com mais conhecimento, com mais embasamento para a gente continuar essa trilha tão importante, essa construção tão importante que é a construção de uma jornada mais feliz, de um sentimento mais feliz. A gente falou de decisão, a gente falou de escolha, a gente falou de autoconhecimento, a gente falou desse olhar curioso e atento para as nossas emoções, a gente viajou um pouquinho nas relações saudáveis, falando um pouco quanto que é importante a gente estar dizendo para o outro como é que a gente está se sentindo naquela relação. Como é que você acha que você poderia fechar esse nosso encontro, né? O que você acha que faltou você deixar de mensagem aí importante para ok. esse nosso encontro tão bacana? Bom, então vamos lá, vou fazer um apanhado, né, o que eu chamo de uma trilha que pode contribuir para a gente entender esse processo em movimento. Para mim, né, com base em todas as coisas que eu já estudei e todas as coisas que eu já vivi, eu tenho uma percepção, gente, que as coisas se iniciam a partir daquilo que a gente precisa. As lentes que a gente vai colocar, né, para distorcer a realidade, por exemplo, quando eu faço um julgamento, aquele fulano, aquela pessoa é assim ou ela é assado. Aquilo tudo está a serviço de eu poder tentar encontrar o atendimento dessas coisas importantes. O que são, por exemplo, essas necessidades? Paz, harmonia, confiança, segurança, apreciação, autonomia, contribuição, enfim, tá? Uma série de coisas que são importantes e que são universais. Todos nós precisamos. Então, mesmo quando a gente está olhando a situação de uma maneira tendenciosa, tendência, essa forma de enxergar está a serviço de tentar atender alguma dessas necessidades. Então, eu acho que a gente agora vai fazer essa escolha, né? Temos mais 10 minutos. Obrigada, Maria Luísa, por sinalizar. Eu devo estar com algum problema de Isso. conexão aqui. Está muito ventoso aqui, então talvez isso possa estar interferindo. Mas se a voz está boa, gente, acho que agora é um momento da gente também se dedicar a ser feliz, né? E poder escolher. Quem sabe fecha os olhos, imagina que tu tá só me escutando, que é um podcast, não uma live. E aí, então, a gente pode Isso desfrutar mesmo. melhor dessa experiência do que a gente ficar agora tentando achar uma solução e deixar. É o convite, né? E claro que todo mundo livre para aceitar ou não. Então, olha só, quando a gente tem mais clareza do que a gente precisa, quando esses pensamentos de escassez, e que escassez no sentido de olhar o que eu não tenho, porque eles também são muito poderosos, né? Porque quando eu estou tendo um pensamento do que eu não tenho, isso também está me mostrando sobre a minha necessidade. Então, eu quero ser clara naquilo que eu quero dizer sobre a escassez. Que eu estou olhando o que eu não tenho, estou olhando o que está faltando, estou olhando o que tem de ruim, mas na verdade eles são muito ricos, porque eles podem me apontar. Se eu estou achando que isso aqui não está legal e eu estou me expressando a partir de uma reclamação, eu poderia perceber de um outro jeito. Bom, se eu estou reclamando disso, qual é a minha expectativa? O que eu gostaria que estivesse acontecendo nesse momento? O que eu poderia fazer para me aproximar de ter a experiência mais próxima daquilo que eu preciso nesse momento? Como eu estou contribuindo para essa realidade? O que eu poderia fazer de diferente?
O que está na minha mão para que eu possa contribuir com os meus 100% para tentar receber da vida ou do outro um outro tipo de resposta. Então, o primeiro aspecto que eu destacaria de tudo que a gente conversou é ter esse olhar para aquilo que se precisa. É o olhar para o autoconhecimento. Uma vez que a gente começa a desenvolver tudo isso, muita atenção nos nossos diálogos internos, tá? Eu uso a palavra diálogo interno, o Felipe gosta de comunicação interna, mas é aquilo que o teu pensamento tá falando para ti, tá? E o Fê tem uma frase que eu amo, ele fala muito isso, né? Que quando a gente fala, ou quando a gente pensa, nós somos os primeiros que escutamos. Então aquilo é uma ordem de comando pra gente, tá? Então eu vou prestar atenção no que eu tô pensando e eu vou poder me fazer convites de curiosidade. Mas o que será que eu quero? O que está me levando a pensar isso a respeito dessa pessoa? Será que essa pessoa ou essa situação é só isso? Porque os nossos rótulos, que é uma das distorções cognitivas, a rotulação que a gente faz das pessoas, é uma distorção, porque a pessoa não é aquilo 24 horas por dia, a vida toda. Em algum momento ela está, em algum momento eu estou, e estamos porque estamos tentando, né, achar uma forma de tentar encontrar. Voltei? Voltou. Voltei, tá. Tá ligando de Voltou. novo. Essa pessoa é alguma coisa muito urgente, porque nunca me ligam e agora, bem na hora, duas vezes uma pessoa. Não sei quem é. Bom, e aí o que acontece, gente, nesse processo? Quando eu tenho um pouco mais de curiosidade em relação a essa questão, eu começo a encontrar melhor as minhas necessidades. E aí eu consigo encontrar caminhos, de que outros caminhos porque outro caminho eu poderia tentar encontrar isso que eu preciso, para que a gente possa encontrar mais autonomia, que é uma das necessidades também, para diminuir, quem sabe, muitas vezes as expectativas, porque boa parte da sensação de infelicidade que a gente visita, ela reside numa expectativa que nós criamos e que não comunicamos. Eu gostaria que tal coisa acontecesse, eu gostaria que tal pessoa fizesse tal coisa, eu gostaria, mas eu também não comunico. Eu tenho vontade de comer, não é meu caso, um exemplo, agora não sei nem porquê, nem sou muito do churrasco, mas imagina que eu tenho vontade de comer churrasco todo domingo. Mas eu não digo isso. E aí chega domingo, eu espero que meu marido me surpreenda com churrasco. E aí se ele não faz, eu acho que ele não me ama. Então, assim, o quanto a gente cria esse lugar, né, de escassez para a gente mesmo, principalmente por não ter esse acesso do que nós precisamos e também não envolver o outro nessa solicitação, nessa situação, de poder pedir o que a gente precisa, de poder compartilhar o que importa para nós e também de escutar o que importa para o outro. Porque quando nós não nos conectamos generosamente com o outro, sabendo o que importa para ele, ele também se distancia, porque ele também entende que coisas que são importantes para ele não são atendidas nessa relação. E aí, ao invés de a gente ter uma relação mais próxima, nós acabamos nos protegendo disso e muitas vezes nos distanciando de pessoas que são importantes para nós. E isso tudo é acessível, né? Mas é acessível a partir de um mergulho interno. Quando eu começo a pensar em algumas coisas, eu posso me questionar, né? E o que mais? E o que eu poderia. E que outras coisas tem aqui? E o que eu poderia aprender com essa situação? E que experiências estariam disponíveis? E se essa situação tivesse algo de bom para me oferecer? Como eu poderia usufruir disso? É sair desse lugar, dessa prisão e expandir a tua mente. Precisamos de expansão para fazer novas conexões, para encontrar novas ações e termos diferentes resultados. É isso. Está quase finalizando. Ai, que delícia. A tua contribuição, a tua explanação, Renata, é uma viagem interior para a gente estar mais atento aí a essa nossa comunicação interna ou esse nosso diálogo interno que é tão importante, a gente ter essa certeza que as nossas respostas, na grande maioria, estão dentro da gente, né? Renata, a gente está chegando no finalzinho e eu não quero que a live caia e eu não tenha tempo de agradecer aí imensamente por toda essa tua contribuição. Eu estou vendo aqui, eu tenho um pouco de dificuldade de bater esse papo, de prestar atenção e olhar as mensagens, mas são mensagens lindas, todo mundo agradecendo demais essa live, tudo isso que você trouxe para a gente. Eu queria agradecer a tua generosidade comigo, né? Como você falou, a gente não se conhece pessoalmente, nós nos conhecemos
no curso. Eu tive aí, me movimentei em relação a estar indo buscar esse presente aí para esse meu público tão fiel, que está começando junto comigo, me mandando essa energia. Então, assim, muita, muita, muita gratidão pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, viu, Renata? Bom, gratidão a ti pelo convite, pela confiança, né? Porque quando a gente convida alguém para fazer uma live conosco, nós estamos dando um presente para essa pessoa. Tu me presenteou com reconhecimento, né? Me presenteou com confiança. Então eu também me sinto muito grata, né? Em ter aceito o teu convite. E eu entendo que quando esses convites chegam, quando a gente tem um universo com tantas, né, pessoas e essa pessoa vem e me busca, eu aceito de coração aberto, porque eu entendo que tá para estar no meu caminho. Então, muita gratidão também pelas suas contribuições, Márcia, por ter cuidado com tanto carinho de todas essas questões que nós vamos conversar aqui. E, Cris, fico feliz, obrigada, Cristina, por ter comentado que a tua pergunta foi respondida. Eu queria, antes disso, trazer essa verificação, né, sobre como é que a gente pode mudar esse mecanismo. Esse mecanismo depende de atenção, dedicação e de curiosidade, convite para outras reflexões. Se ficou alguma pergunta, Márcia, eu vou me colocar aqui à disposição, né, para o pessoal poder mandar um direct para ti ou para mim, se alguma coisa que passou por aqui, que vocês colocaram, a gente não conseguiu dar conta, vocês fiquem à vontade para nos contatar, tá bom? Tá bom, então, querida. Obrigada. Um grande beijo no seu coração e, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada, da mesma forma. Beijo para todos aí, gente. Um ótimo dia, tá? Lembrem, escolham ser felizes. Vai lá. Beijão. É isso aí, beijo. Tchau, gente, tchau. Então a gente vai encerrando aqui esse nosso momento e eu queria agradecer demais vocês que estão aí de mãos dadas e unidas o tempo inteiro comigo nessa jornada, nessa minha escolha, nessa minha nova missão que me faz tão feliz. Tá bom? Um beijo grande, muito obrigada, viu? Beijo. Felipe, tchau, tchau. Felipe, meu mentor, muito feliz dele estar aqui com a gente hoje. Sim, uma honra, lindo. Beijo para todos. Beijo. Printa a tela, quando encerrar. Não printei. Porra, isso é muito acelerado. Tem certeza que deseja encerrar o seu vídeo ao vivo?